professores! Aqui quem fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a terceira lição que tem por título Quem segue a Cristo estuda a palavra. O texto principal está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Resumo da lição nos diz: o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Você tem aí, professor, na sua revista a leitura semanal. É importante indicar para os seus alunos, no decorrer da semana, esses versículos sugeridos pela lição, para que no domingo todos já estejam a par do conteúdo a ser estudado. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, explicar que o chamado missionário do cristão é inato. Segundo, constatar que o cristão é um discípulo por natureza. E terceiro, compreender que o cristão é um servo de Jesus Cristo. O texto bíblico, professor, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 39. Aqui nós encontramos essa passagem da história de Filipe e o eunuco. A título de introdução, você pode explicar que Filipe é um grande personagem bíblico que, diante dos inúmeros ensinos deixados por ele, a evangelização é algo principal da sua experiência com Cristo. Então, falar de Filipe é falar de evangelização, de anunciar a Cristo como Salvador. Nós temos 3 tópicos. O tópico 1 tem por título o cristão como missionário inato. O tópico 2, o cristão como um discipulador por natureza. E o tópico 3, o cristão como um servo. Pois bem, professor, no tópico 1, precisamos explicar aos nossos alunos sobre o padrão de comunhão entre Filipe e Deus, a ponto de ouvir e atender prontamente ao chamado divino. É bastante claro essa comunhão, de Deus com Filipe, sobretudo no versículo 26 do capítulo 8 de Atos, quando nós vemos que o anjo do Senhor fala a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe prontamente escuta a voz do anjo do Senhor. E também no versículo 29 do capítulo 8 de Atos, Filipe ouve agora o Espírito falando com ele, dizendo: chega-te e ajunta-te a esse carro, ou seja, o carro que o eunuco estava sendo transportado. Sobre isso, nós queremos destacar 3 características de Filipe, que aí é importante você frisar para os seus alunos. Primeiro, sensibilidade à voz, como já explicamos, versículo 26 do capítulo 8. Obediência, versículo 27 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E ainda disposição, versículos 29 e 30 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Porque, queridos professores, nós precisamos dizer aos nossos alunos que não basta apenas ouvir a voz de Deus. Se não obedecermos, não vale. Então, para além de ouvir a voz de Deus, como Filipe ouviu, ele obedece, prontamente atende à voz do Senhor, e disposição também para fazer aquilo que Deus havia ordenado ao seu servo. Então, que como Filipe, nós possamos ser alguém sensível à voz de Deus, obediente e disposto. Não esqueça de frisar essas 3 características de Filipe com os seus alunos. Ainda, querido professor, no tópico 1, não podemos esquecer de mencionar o grande preconceito existente dos judeus convertidos ao cristianismo sobre a conversão gentílica ao cristianismo. Então, eu sou judeu, agora me converti ao cristianismo, tudo bem, mas só quero que outros judeus, assim como eu, se convertam. Quando fala de conversão gentílica, ou seja, as outras nações, os outros povos se convertendo ao Senhor Jesus, os judeus foram bastante resistentes. Então, nós precisamos entender essa resistência e, em contrapartida,
dizer aos nossos alunos que Jesus não é ou nunca foi a favor disso. Se observarmos as palavras de instrução do Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então Jesus não faz distinção de pessoas. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, querido professor, Jesus nunca foi a favor dessa seleção, desse ajuntamento, desse grupinho para servi-lo. Ele abriu o sacrifício salvífico de Jesus, oportunizou todos os homens, mulheres, todas as criaturas a servirem a Jesus com fidelidade. Louvado seja Deus. Por fim, como subsídio bíblico, nós queremos que você explique aos seus alunos sobre essa discussão entre os apóstolos, entre os judeus convertidos ao cristianismo, em relação à resistência que eles tinham à conversão dos gentios, que nós estamos no capítulo 8 com essa história de Filipe. E ele foi uma espécie de protagonista. Ele foi um dos pioneiros nesta pregação aos gentios, porque o eunuco aqui é da Etiópia. Nós veremos, então, gentio. Só no capítulo 10 e 11 é que o apóstolo Pedro vai justificar o fato de ter batizado Cornélio. Lembram do nosso irmão Cornélio, que orou ao Senhor, e Deus o direcionou a chamar Pedro para pregar o evangelho para ele. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, que está pregando, o próprio Jesus batiza Cornélio e seus servos com o Espírito Santo. E Pedro diz: ora, se nem Deus deixou de batizar Cornélio, sendo gentil com o Espírito Santo, por que eu negarei o batismo em águas? E aí ele retorna para Jerusalém e há uma discussão. Pedro, por que você fez isso? Cornélio, como assim? Ele é um gentil. Aí Pedro conta da revelação que teve do lençol trazendo alimentos, né? E ele considera imundo, e Deus diz: não considere imundo aquilo que eu já purifiquei. Aí você pode retomar essa história com seu aluno, com seus alunos, e explicar que capítulo 8 acontece esse evento com Filipe. No 10 e no 11 de Atos é que vai ter esse fato com Pedro e Cornélio. E posteriormente, apenas no capítulo 15, acontece o concílio, a reunião em Jerusalém para decidir o que a igreja faria com esses novos membros gentios que estavam se convertendo ao cristianismo e não ao judaísmo. Então, querido professor, são algumas dicas para você implementar neste ponto 1 para a glória de Deus. Então, agora vamos para o nosso momento EBD. Estamos com mais um momento EBD. Você já sabe, mas nós queremos lembrá-lo. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente de congregação para falar rapidamente o que você está estudando com seus alunos na escola bíblica dominical. Isso mesmo, você pede 5 minutos e explica à igreja como é gostoso aprender como ser imitador de Cristo através das palavras de Jesus e dos apóstolos. Então, querido professor, faça isso. De repente, aquele aluno que nunca vai para um EBD, ele vai ouvi-lo explicar o que vocês estão estudando no domingo à noite. Deus pode tocar no coração dele e fazê-lo entender a necessidade de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra na escola bíblica dominical. Então, querido professor, não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. Converse com seus líderes e dará tudo certo em nome de Jesus. O nosso tópico 2, querido professor, tem por título: o cristão como um discipulador por natureza. Então aqui, como sugere a lição, nós podemos começar explicando que a Etiópia é do continente africano e fica localizado ao sul do Egito. Então aí, como um recurso,
didático, você pode mostrar um mapa, um atlas bíblico. Por exemplo, eu estou aqui em mãos, o pequeno atlas bíblico de Tyndale. Está aqui, é um excelente material. Na sua página 80, por exemplo, você possuí-lo ou puder adquirir. Na página 80 tem um mapa intitulado A Primeira Propagação do Cristianismo e tem o percurso feito por Filipe a encontrar esse eunuco e exatamente o local aproximado que acontece a conversão do etíope. Então, querido professor, fica essa dica como recurso didático para você explicar melhor aos seus alunos geograficamente. E aí, se você não tiver esse recurso, você pode também abrir no Google o mapa mundi e localizar o país de Israel e mostrar que a Etiópia fica realmente a sul, sentido sul do Egito. E aí, os seus alunos terão uma compreensão melhor, tanto da distância percorrida pelo etíope, o eunuco etíope, e também onde ficava a sua habitação. Feito isso, para ser um discipulador, que é a palavra-chave do tópico 2, nós reservamos para você 2 pontos a serem observados do que é necessário para ser um discipulador. Primeiro, responsabilidade social. Então, nós não podemos esquecer de ensinar isso aos nossos alunos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, como João, capítulo 3, versículo 8, nos aponta. Sermos nascidos do Espírito, sermos guiados por Ele, sermos sensíveis à voz de Deus. Nós já mostramos aqui a sensibilidade de Filipe. Então, Filipe não chega lá e prega ao eunuco, ele é sensível à voz, ele escuta. Então, o Espírito diz, faça assim, pregue desse modo, aborde tal pessoa desta maneira. Então, nós cremos na atualidade dos dons e na manifestação do Espírito, na sua voz, se dirigindo a cada um de nós. A Bíblia não é um livro comum, que apenas a inteligência é suficiente, a alfabetização é o necessário para ler e compreender a palavra de Deus. Não, a Bíblia é um livro espiritual. Então, para além dos recursos humanos, uma compreensão hermenêutica, exegética, geográfica, histórica, cultural, nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso desde muito cedo. Porque, senão, os nossos alunos e nós mesmos, se não tivermos cuidado, podemos acabar caindo no erro de achar que a nossa formação intelectual, nossos anos de estudos, são necessários para nos fazer entender tudo sobre a Bíblia. E isso é uma mentira. Nós poderemos ler, porque a leitura em si é apenas a decodificação do código língua portuguesa. Mas compreender, aplicar, entender de fato o que Deus quer falar conosco através do texto sagrado, só podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, que é o autor inspirador por excelência. Glória a Jesus. Então, responsabilidade social, oração, jejum, meditação, compromisso com Deus. E o segundo ponto, professor, é o nosso preparo humano. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 7, a parte B do versículo diz, se é ensinar, Paulo está tratando de alguns dons, alguns talentos que Deus distribui na igreja, ele diz, olha, se o teu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, nós, enquanto professores de EBD, precisamos nos preparar. Para eu estar ministrando essa aula aqui, eu tive que me preparar. Então, não é só chegar na EBD e ler a lição. Não, ler, o aluno lê em casa. Nós precisamos explicar, como Filipe o fez, o eunuco faz. O eunuco está lendo o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, versículos 7 e 8. Naquele tempo não havia essa divisão de capítulos e versículos, mas só para nós nos situarmos no texto em que temos atual. Filipe se aproxima e diz, entendes tu o que leis? Ele diz, não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Alguém precisa me explicar. E aí é a função do professor de EBD, explicar aos alunos o texto bíblico, fazê-los compreender.
ajudá-los nesse processo de ensino e aprendizagem. E para isso, professor, é necessário o preparo, a dedicação. Glória a Deus. E aí nós precisamos sim nos aprofundarmos nas Escrituras e explicar aos nossos alunos que pode chegar um momento em que Deus prepare uma situação que exija de nós este preparo. Só tem a gente naquele momento para pregar. E aí? A mensagem do Evangelho não vai ser proclamada por causa da nossa displicência, do nosso despreparo? Não. Nós precisamos estar preparados. Glória a Deus. Por fim, eu quero apresentar algumas características em relação a esse preparo baseado na vida de Filipe. Olha que interessante, professor. Tome nota disso. Primeiro, ele entende as histórias bíblicas. O eunuco está lendo Isaías. Ele chega, pergunta se ele... Filipe chega perto do eunuco, pergunta se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Ele diz que não, porque não tinha ninguém ali que o ensinasse. Ele diz, tudo bem. Nas entrelinhas do texto é como se Filipe estivesse dizendo, eu vou te ensinar. Eu sei, eu entendo. Então, entender as histórias bíblicas, o significado bíblico, o que a Bíblia fala, entender, conhecer o nosso livro sagrado, palavra de Deus, é o primeiro requisito. É a primeira aula que Filipe nos dá. Então, pergunte aos jovens, você entende as histórias bíblicas? Você entende as Sagradas Escrituras? E para entender, nós temos que ler. Segundo ponto, explicar a salvação de Jesus nas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35, Filipe diz, o texto diz que Filipe começou no livro de Isaías, que era a passagem que o eunuco estava lendo, até apresentar a salvação de Jesus. Então nós precisamos ler tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, sempre numa perspectiva cristocêntrica, porque Cristo está presente em toda a Bíblia, seja na literatura neotestamentária ou veterotestamentária. Então é importante, querido professor, nós sabermos, e os nossos alunos também, explicar Jesus no texto sagrado. Porque tem gente que fala de tudo na Bíblia, menos de Jesus. E aí é só prosperidade, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E Jesus? E a salvação? E o nosso compromisso com Ele? Então, nós estamos sabendo explicar a salvação de Jesus nas Escrituras? É o segundo ponto. E o terceiro, para fechar, Filipe sabia responder questionamentos sobre o texto bíblico. Atos, capítulo 8, versículos 36 e 37. É uma espécie de apologética cristã também, ou seja, defesa da fé. Eu saber responder questionamentos. Se alguém tem uma dúvida bíblica, vai perguntar a quem? Meu professor da escola dominical. Então nós, professores, precisamos estar preparados e ensinar isso aos nossos alunos, a eles estarem preparados também. Na escola, tem uma dúvida bíblica, quem é que eu vou chamar para responder? Um amigo cristão, crente em Jesus, evangélico. Então nós, enquanto servos de Deus, é o que o tópico 2 da lição nos ensina, devemos ser discipuladores. Então, o cristão é um discipulador por natureza. Nós aprendemos a Bíblia e pregamos a Bíblia. Então, nós sabemos responder aos questionamentos. Observe que nos versículos que eu citei, versículos 36 e 37 do capítulo 8 de Atos, o eunuco faz uma pergunta. O que é que impede que eu seja batizado agora? E aí, tem águas aí, por quê? Eu não posso ser batizado? Eu posso? Alguma coisa me impede? Olha as dúvidas sobre a Bíblia. Filipe, nada. É lícito se creres de todo o coração. Você crê? Creu em Jesus? Creio. Então bora. Vou lhe batizar agora. Então não esqueça. 3 características fundamentais de um discipulador a partir de Filipe. Entender o texto bíblico, as histórias bíblicas, explicar a salvação de Jesus nas Escrituras e responder os questionamentos sobre o tema bíblico. Tudo isso baseado em Atos, capítulo 8, do versículo 30 ao 37. Vamos para o nosso terceiro tópico.
Então, querido professor, nosso terceiro tópico tem por título: o cristão como um servo. Neste terceiro tópico, professor, é importante nós explicarmos aos nossos alunos o batismo em águas daquele etíope não foi um ato impensado. Ele creu de todo o coração, ele se converteu, o Espírito testificou e por isso ele foi batizado. Então, essa história do etíope e o seu batismo foi uma materialização de uma fé que inflamava o coração de ambos, tanto daquele que viajava sob as ordens da rainha etíope, como daquele que peregrinava com Jesus. Então, tanto para Filipe quanto para o eunuco, foi uma experiência muito marcante, significativa. Então, houve de fato conversão. Então, nós somos servos de Deus para a propagação das boas novas. E nunca podemos duvidar do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Quem diria que aquele etíope, um homem relevante, ele cuidava dos bens do seu país, ele era alguém socialmente importante. Em uma viagem de regresso para a sua terra, Deus marca o encontro, inquieta Filipe. Filipe vai lá, prega a palavra, ele se arrepende e se converte. Foi uma porta aberta na Etiópia para a pregação do evangelho. Certamente aquele etíope não guardou para si o que aprendeu. Ele espalhou na sua terra o que Jesus havia feito com ele, a transformação verdadeira. Simbolizada também por meio do batismo em águas. Então, querido professor, como subsídio para isso, nós temos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Você pode ler com seus alunos. E antes de lê-lo, eu quero fazer uso do nosso livro de apoio desta revista para explicar o que o comentarista citou como exemplo desse amor e nesta fé, crença que Jesus pode converter qualquer pessoa. Jesus pode entrar em qualquer coração. Você pode citar também o exemplo do apóstolo Paulo, que aos olhos humanos era difícil. Era um homem que dificilmente poderia se converter ao cristianismo, até porque ele perseguia os cristãos. Mas para Deus nada é impossível. Deus quebra o coração mais duro. Deus entra na mente, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem mais difícil aos nossos olhos de se converter. Então, o nosso comentarista, na página 35, traz um exemplo interessante, eu queria compartilhar com você, professor, que é justamente as missões, e aqui ele cita no Rio de Janeiro, de crentes que sobem os morros no Rio de Janeiro, aquelas comunidades, muitas vezes diante de homens armados, fortemente armados, com fuzis, sob a mira de fuzis, muitas das vezes, e eles não se furtam de pregar o evangelho. Não demonstram covardia, mas firmeza, coragem, convicção e, acima de tudo, fé. Fé que Deus pode salvar o mais perigoso traficante da periferia do Rio de Janeiro. Ele explica aqui. Onde os centros de atenção psicossociais, álcool, drogas, onde essas instituições de apoio para reabilitações não podem chegar, não podem transformar. Esses missionários creem que o Espírito de Deus pode transformar o mais vil pecador. O pior bandido na sociedade, Jesus pode transformar em um homem ou mulher de bem. Como nós somos aqui de uma pessoa, imagine um lugar de difícil acesso. Imagine o pior prostíbulo aqui. Imagine um lugar que a salvação parece impossível aos olhos de muitos. Mas é justamente lá que Deus quer operar milagres, maravilhas, libertação e transformação. Você pode citar isso para seus alunos como um subsídio para que eles se apropriem melhor dessa situação
transformadora, desse poder transformador da palavra de Deus. Ainda nesse tópico, querido professor, como prometido, o versículo que está em Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus e pode transformar todo o que crê. Basta crermos no Senhor Jesus. Por fim, neste tópico eu quero apresentar a diaconia da palavra. Diaconia é servir. Fala de serviço. Então, Atos dos Apóstolos, e aí eu vou usar o módulo 4 aqui do curso básico de teologia, na época que eu fiz, comentado pelo nosso pastor Eduardo Leandro Alves, elaborado por ele, melhor dizendo, na sua página 88, diz assim: podemos então inferir que a diaconia é serviço ao próximo e que esse serviço é praticado de uma ou de outra forma por todos dentro da igreja. Ou seja, nem a diaconia da distribuição de alimentos, que é uma forma de servir, pode ser negligenciada, nem a diaconia da palavra. Para nós entendermos, ele continua dizendo: quando os apóstolos sugeriram a divisão dos serviços para que a distribuição dos alimentos e a pregação da palavra, lá em Atos capítulo 6, capítulo 7, nós encontraremos isso. Quando os apóstolos fizeram essa divisão, não esqueceram nem da ajuda social, de alimentação, de assistência aos mais carentes para a igreja primitiva, e muito menos do serviço da palavra, porque enquanto uns homens distribuíam alimentos, outros pregavam o evangelho. Então, pregar é ser diácono, é exercer a diaconia da palavra. Então, eu queria deixar esse subsídio para você, esta palavra, diaconia da palavra. Então, nós precisamos servir a Deus e a igreja com a ministração da palavra também, para a honra e glória do nome de Jesus. Agora... Querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Então, querido professor, estamos já na nossa terceira lição e nós queremos lembrar da primeira dica pedagógica, a confecção do nosso e-book explicativo de como ser um imitador de Cristo. Então, querido professor, na nossa primeira aula, você pode procurar lá, na descrição do vídeo nós deixamos já o link para você baixar o documento Word no seu computador, no seu celular, no seu tablet e começar a editar. Já está tudo pronto. O que você vai fazer? É pedir para seus alunos levarem uma pergunta sobre a lição toda a semana. Cada aluno vai levar para a sala de aula uma pergunta sobre a lição estudada. E ao término da lição, ao término da aula, você reserva 10 minutinhos aproximadamente para dividir a sala em grupos e pedir que cada grupo responda a pergunta escolhida que você vai sortear. Todos levam a pergunta, você sorteia. A pergunta escolhida será respondida pelos dois grupos que você separou. Deixe-me contar uma experiência. Estava na minha sala de aula e ao tentar fazer essa divisão em grupos, não deu muito certo. A outra estratégia que eu usei, e pode servir de dica para você, foi a seguinte. Porque nada aqui é engessado. Você pode mudar. Pode aprimorar a partir da sua realidade aí com seus alunos. Então, o que eu fiz? Selecionei a pergunta, juntei toda a sala, abri o meu celular em um bloco de notas, abri o aplicativo, né, melhor dizendo, de bloco de notas, e comecei a construir a resposta em conjunto. Eu dizia, e aí, como nós podemos iniciar a resposta a essa pergunta? E um aluno dizia uma parte, outro complementava, eu ajudava, a outra professora ajudava, e assim nós construímos uma resposta coletiva. É outra possibilidade para você compor o seu e-book. Depois, em casa, com paciência, você vai lá no seu computador, celular, tablet, ou no aluno que você deixou encarregado por isso, e ele vai adicionar no espaço que nós já deixamos lá. Pergunta, você escreve o nome da pergunta, e resposta ou respostas,
caso seja mais de uma resposta, você coloca lá também. E aí, no final do trimestre, nós teremos um e-book explicativo de como ser um imitador de Cristo. Como segunda dica pedagógica, querido professor, nós queremos ressaltar a orientação trazida pela nossa lição. A lição traz, mais uma vez, uma tabela. Uma tabela não, um quadro, melhor dizendo. E aí, o comentarista sugere que nós expliquemos aos nossos alunos que antes de ascender aos céus, Jesus Cristo deu uma ordem para a sua igreja. Qual ordem? Pregar e ensinar o evangelho a toda criatura. Então você, após dizer isso, vai reproduzir o quadro que está aí na sua lição de professor para os seus alunos. O quadro é composto pelos pontos fortes e êxitos de Filipe, lições de vida e algumas informações essenciais sobre a vida de Filipe. Será uma bênção, querido professor, você demonstrar esse quadro para os seus alunos. Agora, como terceira e última dica pedagógica, nós bolamos algo muito legal para você. Eu intitulei de Filipe e o eunuco. É uma dinâmica. Você pode separar alguns minutinhos da sua aula e fazer essa dinâmica com os seus alunos. Como vai ser? O professor será o eunuco. Lendo um versículo, você vai escolher um versículo previamente na sua casa. Você abre a sua Bíblia e lê: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí chega um aluno que você vai ter escolhido. Quem vai ser aqui, Filipe? Quem quer participar da dinâmica? O aluno que se voluntariar, ou aquele que você indicar, vai chegar, interromper a sua leitura e vai dizer: entendes tu o que lês? Você vai dizer: não tem quem me explique. Aí o aluno vai ter que explicar para você, professor, o texto que você leu. O Salmo 23 é só um exemplo, tá certo? Mas pode ser qualquer um do texto sagrado. Vamos escolher versículos de fácil interpretação, tá bom? Nada tão difícil. E aí, professor, qual é a lição retirada desta dinâmica? Se o aluno responder corretamente, explicar direitinho o texto, 2 minutinhos ali de explicação, rapidamente, em poucas palavras, o que o texto quer dizer, o que o versículo quer dizer, você vai parabenizá-lo diante da classe e incentivá-lo a continuar estudando a palavra de Deus. Se ele falhar na explicação, não conhecer o texto, não saber o que é que quer dizer aquele texto, você vai exortá-lo, motivá-lo em relação à necessidade de estudar um pouco mais. E aí você também se dirige à sala dizendo: olha aí a importância de estudarmos a palavra de Deus. Imagine se Filipe não conhecesse o texto de Isaías que o eunuco estava lendo. Dessa mesma forma, o seu aluno que não conseguia explicar, você vai dizer: e se alguém estiver precisando da nossa explicação e nós não pudermos ajudá-lo? Então, professor, uma simples dinâmica, muito fácil de aplicar, só para nós interagirmos um pouco mais e aprendermos de uma forma divertida. Que Deus continue abençoando você, professor. Lhe dê uma aula muito excelente e proveitosa para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, ative o sininho. Nos acompanhe nessa nova trajetória do terceiro trimestre de 2022. Vamos juntos aprender a ser cada vez mais imitadores de Cristo. Até a próxima semana. A todos a paz do Senhor.